Convite à reflexão número 123. Amargura, do livro Vinha de Luz. Olá, amigos. Quem vos fala é Célia Salmazo. É um prazer, mais uma vez, poder participar do convite à reflexão. Espero que todos estejam bem, saudáveis, tranquilos, felizes e possamos, de alguma forma, podermos refletir juntos a respeito de um capítulo muito importante do livro Vinha de Luz, o capítulo 123, do título Amargura. Antes, porém, vamos rogando aos nossos mentores individuais e às equipes espirituais que trabalham neste trabalho de convite à reflexão, que se for do nosso merecimento, que possam nos auxiliar para que possamos ser bastante fidedignos na nossa reflexão deste tema tão importante e que é um tema tão atual, que é da amargura. No livro Vinha de Luz, no capítulo 123, Emmanuel, pelo trabalho de Chico Xavier, nos traz uma reflexão que Paulo traz na carta aos Hebreus e que diz assim, inicia assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Aí, meus irmãos, eu fui buscar qual o significado da palavra amargura. Aí encontrei uma definição bastante coerente, que diz assim: a amargura é um sentimento terrível, originado a partir da sensação de tristeza contínua, angústia, rancor ou murmuração. Pessoas com amargura têm uma tendência natural de reclamarem e se queixarem de tudo. Então, nós vamos buscar lá na nossa vivência, na nossa convivência, cenas que nos remetam a amarguras. E nós vamos listando aí, numa pequena reflexão, vários momentos que nós presenciamos, entes queridos, pessoas próximas, vivendo uma situação de amargura, e também nós mesmos, por diversas vezes, nos vimos amargurados por N razões, né? Mas Paulo vem nos alertar que nós não podemos nos estacionar nessas sensações de amargura. Não podemos deixar criar raízes essas amarguras, porque o Evangelho já é muito pródigo em nos alertar, né? Jesus já nos alertou que nós não, nesta encarnação, neste modelo de mundo que nós estamos encarnados, nós não vivenciaríamos uma felicidade plena, nós vivenciaríamos momentos felizes. E que, pela característica do nosso planeta, ainda um planeta de provas e expiações, as tristezas, as dificuldades, os embates, né? Seriam situações que iriam permear a nossa vivência. Mas nós precisamos ter em mente que é da nossa responsabilidade lutar contra isso, ou pelo menos buscar o autoconhecimento para que quando nós nos depararmos, nós nos sentirmos que estamos, de alguma forma, vivendo este sentimento, esta situação de amargura, que possa acender aquela luzinha vermelha e nos diz, olha lá, minha irmã, não é assim, olha lá, meu irmão, isso está te pertencendo, o que você pode fazer para que isso não se aposse de você, para que você não deixe que contamine o seu ambiente, as pessoas que estão próximas a você, por quê? E como eu disse, né, anteriormente, quando nós estamos amargurados, nós temos o poder de, às vezes, contaminar todos aqueles ao redor
daquele nosso pessimismo, daquela nossa tristeza, daquela nossa amargura. Então, Paulo, neste versículo da carta aos Hebreus, nos faz um alerta muito forte, né? Que nós não permitamos que a raiz da amargura, que essa semente da amargura encontre um terreno fértil no nosso coração, né? Para que a gente não contamine a nossa existência, a nossa vibração, o nosso mental e todos aqueles que estão ao nosso lado. Mas, para além deste versículo, Emmanuel, muito sabiamente, vai trazer para nós uma série de reflexões em cima deste versículo. E o primeiro, logo em seguida, que ele nos traz, seria assim: para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lagrimosos e descontentes. Vamos fazer uma parada aí, né, meus irmãos? O que é ser um servidor do Senhor? Nós, cristãos, nós que estamos na doutrina espírita, nós temos muito presente na nossa mente, na nossa vida diária, aquele trabalho de servidores de Jesus, de discípulos de Jesus, da prática da caridade. Mas, meus irmãos, servidor do Senhor são todos aqueles que cumprem os desígnios dos homens de bem. Servidor do Senhor não é só aquele que está numa casa espírita, num templo religioso, fazendo a caridade, não. Servidor do Senhor é aquela mãe de família que cuida dos seus filhos, que labuta para a educação dos seus filhos, é aquele pai de família que acorda cedo para ganhar o pão de cada dia, no seu trabalho honrado, no seu trabalho correto. Todos nós, todas são servidores do Senhor e todos somos cooperadores. Mas nós temos que ter muito vivo na nossa mente que nós temos, para além de todo este trabalho, nos mantermos firmes e dar graças por aquela oportunidade do trabalho e não fazê-lo reclamando, descontente, ter um trabalho para ser executado e perguntar, mas por que isso para mim? Não é por que isso para mim. A gente sempre ouve, é para que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, porque eu sou um servidor do Mestre Jesus, né? Então, e isso é o nosso ânimo, e isso não é amargura, nós temos que trabalhar felizes, né? Aí Emmanuel continua, a mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. A mágoa é a má água no nosso coração, são as lamúrias, e tudo isso vai se transformar numa grande amargura, que primeiro atinge o nosso mental e depois vai atingir o nosso corpo físico, vai abrir as portas para energias não muito positivas, vai nos levar quase que certamente a uma obsessão, porque abrimos brechas para os irmãos, né, sofredores, se acoplarem ao nosso perispírito e nos trazerem influências não benéficas, né? E Emmanuel continua. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. E nossa mentora querida nos assevera, né? Que quem trabalha, né? Quem faz a caridade nunca fica solitário. Quem é solidário nunca está solitário. Por quê? Porque ele pratica a virtude da caridade e está sempre à frente. E aquele irmão que está sempre à frente está com o seu coração feliz, o coração operoso e confiante. E aí, Emmanuel continua. Há dificuldades e problemas? Ele pergunta. Irmãos, temos dificuldades e problemas? Certamente, né? Nós costumamos dizer que nós precisamos, por muitas vezes, matamos um leão por dia. Matamos o leão e ainda, né, fazemos todo o serviço. Então, as dificuldades são presentes no nosso cotidiano, nós sabemos disso.
mas isso não pode ser motivo do nosso estacionar na amargura, na reclamação. Emmanuel nos assevera: prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Quando nos depararmos nas dificuldades, nos problemas, aonde nós vamos recorrer? À prece. A prece é o lenitivo que vai aliviar todas, que vai nos mostrar o caminho a seguir. Quando nós nos sentimos perdidos, vamos abrir o Evangelho, vamos elevar um minuto de prece, vamos entrar no nosso quarto secreto e falar com Jesus, e falar com o Pai, e mostrar para Ele qual é o nosso problema, qual é a nossa dificuldade, e confiar, e abrir o nosso mental para que a gente possa receber as intuições. E nós somos pouco crentes nas nossas intuições, precisamos acreditar mais, porque os nossos amigos espirituais estão ali ao nosso lado, tentando nos falar, e às vezes temos ouvidos moucos, não sentimos a presença deles, e nós só vamos conseguir afinizar esta relação através da prece, da meditação. Então, problemas nós os teremos sempre, mas que possamos prosseguir firmes no serviço, que a solução vai nos aparecer. Depois de uma prece e uma noite de sono, no outro dia de manhã, certamente a solução estará bem próxima de nós. E aí Emmanuel continua: as sombras, lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Então, quais são as nossas sombras? E temos várias, né, lá no nosso íntimo. Nós temos que enxergá-las de frente, mas nós só vamos jogar luz sobre essas sombras quando nós aproximarmos de Jesus, que a luz é o caminho, a verdade e a vida, e que vai nos mostrar tudo que nós precisamos para caminhar. E essas sombras, meus irmãos, por vezes nos traz muitas amarguras, porque são os resquícios do passado. E do passado, nós temos que refletir, sim, sobre ele, jogar luz, mas ele é passado. Eu não posso mudar o meu passado. Eu posso viver o meu presente e construir o meu futuro. Aí sim. Mas, e no meu futuro, a luz do Mestre Jesus guiará os meus passos, porque é luz imperecível, como nos alerta Emmanuel. E ele continua: há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. Por quantas vezes estamos à beira do caminho? Ou ficamos já à beira do caminho? Por quantas vezes nessas encarnações pregressas que nós teremos? Mas o caminho é Jesus, né? E quando nós procuramos a companhia dos irmãos, a companhia do Evangelho de Jesus, ele não nos tarda a atender. Tenhamos fé. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral do nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Então, ao mínimo sentimento, a mínima percepção de que temos ali, no nosso coração, na nossa mente, aquela sementinha da amargura, da reclamação, da murmuração, né, daquela tristeza que por vezes vai nos contaminando, aquela melancolia que fala tanto do nosso Evangelho, que nos assevera que nós temos que ter cuidado com a melancolia, que é o nosso espírito. Nós somos o vaso do nosso espírito, então nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E procurar ter um serviço ou um pensamento ou os interesses, revisitar os nossos propósitos de vida e ver
e sentir que somos filhos de Deus perfeitos e que nós temos um caminho à frente e que nós não podemos esmorecer. E aí Emmanuel continua: guardemos reflexão e prudência, olha que lindo, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. E nós também, meus irmãos, temos uma responsabilidade muito importante. Quando nós sentirmos aquele nosso ente querido, aquele nosso familiar, aquele nosso companheiro de trabalho, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho material, seja no nosso círculo de amigos, nós temos, sim, buscar na prece, buscar na nossa vivência, no nosso coração, uma palavra de conforto. Porque às vezes aquele irmão talvez não queira nem uma palavra de conforto, esteja precisando naquele momento só de um abraço, ou de um ouvido para poder escutá-lo com amor, com sabedoria, né? Com paciência, mas especialmente com sabedoria. Porque às vezes nós não precisamos falar nada, às vezes só precisamos ouvir. E aquele irmão está precisando. Dentro do nosso lar, por vezes, nós convivemos com os entes queridos que há muito tempo estão carregando no seu coração uma amargura, uma tristeza, e nós às vezes não somos capazes de ver. Então, que possamos, a partir dessa reflexão de Emmanuel, desse alerta que Emmanuel nos faz, para que nós não permitamos que a amargura venha ter morada no nosso coração, na nossa mente, na nossa vivência, nos nossos interesses, que a amargura venha contaminar a nossa força de vontade no trabalho, seja no trabalho voluntário, no trabalho material, na nossa convivência, que nós sejamos sábios, que nós sejamos homens de bem, que nós procuramos a lei de amor, de justiça e caridade, que nós possamos trazer alegria, que através da prece nós encontremos a luz para trilhar o nosso caminho, que possamos ser fortes, alegres, porque nós temos um grande presente, que é a nossa vida, que é este momento de encarnação, que nós temos um presente do Pai para cada um de nós. E para terminar essa reflexão, eu separei 3 versinhos que falam muito próximos ao nosso coração, que todos vão falar sobre a amargura. O primeiro diz assim: horas tristes de amargura, trabalha, serve e confia. A nuvem não cobre o sol, amanhã é novo dia. Cornélio Pires. Um outro: nas amarguras da vida, aceita a prova como é. Dificuldade é medida que avalia a nossa fé. Antônio Martins. E por último, mais uma reflexão para este momento. Amarguras passarão, dificuldades não temas. Quem traz Deus no coração resolve qualquer problema. Sabino Batista. Que possamos viver com muita alegria, que a amargura não faça parte, e se porventura, em algum momento, ela nos visitar, que é quase que inevitável, que possamos ter bastante sabedoria, bastante fé e pensar um pouquinho o que aquilo está trazendo de lição para nós, procurar resolver, criar coragem, firmeza e seguirmos com fé, segurando nas mãos do Mestre Jesus sobre o manto de Maria. Um grande abraço, meus irmãos. Obrigado por ter a paciência em me ouvir. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.